Considerando que há 3 anos, amados, escrevi sobre este assunto de eleição e reprovação, que é chamado de predestinação, em um certo comentário sobre o profeta Malaquias, por ocasião desse texto, eu amei Jacó e odiei Esaú, o qual, tratado pela fúria da perseguição, em parte pereceu e em parte chegou recentemente às minhas mãos, considerando esta doutrina tão necessária, que em todas as ocasiões deve ser proferida com reverência para a glória de Deus, que tão maravilhosamente aparece nesta sua rica misericórdia para conosco, a quem ele escolhe da imundície do pecado, para servi-lo em retidão e para a derrota de nossa natureza corrupta, que sem isto ou sobe pelo orgulho, para a presunção ou cai pela infidelidade e para o desespero. Porque sem algum gosto desta providência divina na predestinação, não pode haver fé, mas sim uma hesitação duvidosa, levando ao desespero, que deixamos no papistria enquanto olhávamos para nossa própria fraqueza e enfermidade, incapazes de suportar uma hora no caminho de retidão, ou então a presunção vã de santidade fingida, enquanto contemplamos nossa própria crença e boas obras, ou a perfeição que imaginamos em nós mesmos, como fazem os anabatistas. Portanto, pensei que seria bom, de acordo com meu talento simples, testificar esta verdade novamente ao mundo, na impressão desta digna tábua do grande homem culto, o mestre Beza, que foi apresentado em francês, latim, italiano e agora para o inglês, traduzida por nosso irmão William Wintigleman, onde é mais evidentemente exposto diante de nossos olhos o principal fundamento desta doutrina, e os pontos principais dela são tão profundamente expostos que parecia não faltar nada que fosse possível em poucas linhas ser proferido. Ainda que por ser breve, todas as coisas não podem ser contidas ali, mas que algumas breves lições para os incultos podem muito bem ser anexadas, pois todo homem daqui em diante será movido pelo Espírito de Deus, operando em seus corações as misericórdias de Deus na escolha de seus filhos, que possam mais e mais a cada dia ser revelada, e pelo testemunho de diversos consentidos juntos em um Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, possa ser glorificado. Pois aqui reside principalmente seu louvor, honra e glória, para que essas suas maravilhosas misericórdias para com seus eleitos sejam louvadas. Agora, não há meio mais adequado nem doutrina mais conveniente para estabelecer a fé dos santos do que certificar pelas Escrituras que Deus os escolheu antes do começo do mundo para serem santos, para si mesmo, e assim escreveu seus nomes no livro da vida nos céus, que toda a sua salvação repousa inteiramente em suas mãos, e o santo conselho que não pode de forma alguma ser alterado ou mudado, de modo que nem a morte, o diabo, nem o inferno ousam agora acusar aqueles que são por adoção enxertados em Cristo, que são chamados do propósito eterno, porque é Deus quem justifica e quem ousa condená-los. É Cristo que é dado por eles, e como não serão dadas a eles também todas as coisas com ele? Pois aqueles que ele escolheu antes, aqueles que ele ordenou, para que fossem moldados à imagem de seu Filho, e a quem ele designou antes, a ele também chamou e justificou, e aos que justificou também ele glorificou. Que seu eterno propósito e conselho de Deus, sendo uma vez revelados aos santos pela vocação chamado eficaz, que é a justificação da fé operada em seus corações pelo Espírito Santo, eles não podem mais duvidar nem da eleição, da predestinação, salvação ou glorificação. Nada pode abater mais a natureza do homem e o orgulho de seu coração vão do que contemplar a majestade de Deus, tornando-os pela graça tão diferentes um do outro, que eram ambos completamente por natureza filhos da ira, da vingança e da condenação. Como um maravilhoso exemplo de Jacó e Esaú declara, dos quais o Senhor declara que ama um e odeia o outro antes de nascerem, e a terrível sentença contra o faraó, a quem a Escritura afirma que Deus levantou para mostrar o seu poder, e endureceu o seu coração para fazer seu nome conhecido, e as coisas semelhantes que em todos os lugares são colocadas diante de nossos olhos, para fazer o homem se prostrar diante de Deus e temer seu julgamento. Mas nossos adversários objetam contra nós que esta doutrina é uma ofensa para muitos, e que alguns abusam dela para a liberdade carnal. Eu respondo que Cristo é uma pedra de tropeço para muitos, e toda doutrina do Evangelho é igualmente caluniada pela má conversa de outros. Ainda assim, não podemos proibir as flores doces das abelhas, porque as aranhas sugam dela seu veneno.
não mais do que podemos impedir o sol de brilhar, porque fere os olhos doloridos, mas para que possa ser as boas novas da salvação, para a garantia da fé de um, e um claro testemunho de condenação do outro, para a derrota do orgulho do homem, este glorioso conselho do Deus poderoso deve a todos nessa clara revelação do Evangelho ser oferecido, aberto e publicado. Portanto, pela boa vontade de Deus, pretendemos falar deste grande assunto de nenhuma outra forma, a não ser que as Escrituras abertas aprovem nossas palavras. Portanto, dizemos o santo apóstolo Paulo: bendito seja Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais para Cristo, assim como nos elegeu e escolheu nele antes da fundação do mundo fosse lançada, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles, por amor, que nos predestinou para que ele pudesse livremente nos escolher para sermos seus filhos por Jesus Cristo. Efésios 1. E embora venham alguns homens maus que há muito foram nomeados para este julgamento, os quais transformam a graça de nosso Deus em lascívia e libertinagem, como diz o santo Judas, sabemos que somos escolhidos por Jesus Cristo para que a glória de sua graça, seu favor e misericórdia para conosco sejam louvados, porque nós somos a família eleita e seu povo por aquisição, para que anunciemos a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este povo ordenado para a salvação somente crê, para este povo eleito somente Cristo foi enviado a este mundo. A ele somente é enviada a palavra da salvação, como diz Pedro, aos eleitos pela presciência de Deus Pai. 1 Pedro 1. Então, para saber o que é esta eleição de Deus e ao que nas Escrituras ela significa, escrevemos e definimos a eleição como sendo a livre escolha da boa vontade do Deus Todo-Poderoso, nomeando e prescrevendo um livro da vida antes do começo do mundo, e a quem ele terá que ser salvo e contado entre os justos, a quem ele terá santo e sem culpa diante dele, para serem seus filhos, por adoção para expor sua glória. Sua escolha, este propósito e ordenança pré-designados de Deus é abundantemente estabelecido no primeiro capítulo aos Efésios, que isso vem do livre-arbítrio de Deus e de sua única graça livremente, sem que mereçamos. O mesmo capítulo seguinte testifica claramente. E mais evidentemente, o Senhor em sua majestade, falando ao seu servo Moisés, em Êxodo 33, declarou que tudo isso é de sua misericórdia, dizendo: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei misericórdia onde for meu prazer, pois esse é o significado dessas palavras. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Paulo também declarando neste lugar a obra de Deus entre esses dois filhos, que é Jacó e Esaú, em Romanos 9, diz assim desta eleição: quando Rebeca estava grávida de um ou do mesmo pai Isaque, antes que os filhos nascessem, quando eles não tinham feito nem bem nem mal, foi dito a ela, não por causa das obras, mas pela graça do chamado, e do mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: Jacó eu amei, mas Esaú eu odiei. No livro da vida, Moisés fala em Êxodo 32. E o próprio Cristo, em Lucas 10, dizendo aos seus discípulos: alegrem-se e regozijem-se, porque seus nomes estão escritos no livro da vida nos céus. E o Salmo 69 é falado contra os ímpios, que eles não sejam inscritos entre os justos e os tire do livro da vida. E contra o falso profeta, Ezequiel 13, ele não estará no conselho do meu povo, nem escrito no livro da casa de Israel. Há duas causas finais também deste propósito eterno da eleição. O que Paulo repete no primeiro capítulo aos Efésios: uma toca a Deus, a outra pertence ao homem. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, diz o apóstolo, para que pudéssemos ser santos e sem culpa. E isto responde aos ímpios que abusariam das misericórdias de Deus para sua luxúria. Novamente, segue-se, ele nos predestinou para que pudesse nos escolher para sermos seus filhos, para que seu nome seja louvado. E isto tapa a boca de todos os nossos adversários, que dizem que esta doutrina não é para o louvor de Deus, para que eles devem cessar de caluniar esta doutrina, a menos que eles impeçam a glória de Deus e neguem as Escrituras. Agora, é para ser notado e marcado diligentemente que esta palavra eleição é tomada após dois tipos na Escritura, às vezes como significa absolutamente a livre escolha, a vontade de Deus, sem o respeito da revelação da palavra e mensagem de salvação. E assim fala o santo apóstolo Paulo da eleição, dizendo do carnal Jacó: eles eram inimigos quanto ao evangelho por sua causa, mas quanto à eleição,
eles são amados por seus pais, pois os dons de Deus e seus chamados são tais que ele não pode se arrepender. Assim como vocês outrora eram descrentes de Deus, mas agora alcançaram misericórdia, por sua descrença para que eles também alcançassem misericórdia. Esta eleição expressa absolutamente o propósito secreto de Deus, sem o respeito da revelação da palavra ou qualquer de nossas obras seguintes. Sobre este primeiro tipo de eleição estavam aqueles 120.000 que Deus escolheu e guardou para si em Nínive entre os idólatras, e os 7.000 que Deus deixou para si em Israel, no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Sim, aqueles que ainda não são assim eleitos, escolhidos entre todas as nações, tanto judeus nesta longa cegueira e banimento de seu país entre os turcos e sua maldade idólatra, sim, entre os edomitas, os saduceus, os idianos e até os etíopes. E na cegueira tardia da igreja papista, onde nós, juntamente com nossos pais, éramos completamente idólatras, todo hipócrita e falso cristão, esta eleição absoluta pela qual o misericordioso Deus reservou e manteve seus escolhidos para ele, em todos os lugares, todas as eras, todos os países, sem acepção de pessoas, apareceu mais evidentemente. No entanto, este segredo da eleição deve ser deixado apenas para a majestade de Deus, onde, quando, como e a quem ele salva e mostra sua misericórdia. Pois, para o julgamento cego do homem, todas essas pessoas ensaiadas e semelhantes parecem rejeitadas e réprobas, como aparece por Jonas condenado os ninivitas, por Elias condenando os israelitas por um longo tempo, até que Deus, por milagre do céu, livrou daquele erro, até o apóstolo principal que é Pedro, julgando todos os gentios como um povo poluído, longe do favor de Deus. O segundo tipo de eleição é estabelecido e conhecido, evidente e aberto pelo Espírito de Deus, trabalhando nos corações dos eleitos e escolhidos pela fé, e confiança nas promessas de Deus através de Cristo, ensinando-nos que somos filhos de Deus através de Cristo e desde o princípio, portanto, preparando-nos para uma vida santa e irrepreensível para o louvor da graça de Deus, a qual eleição, além da experiência diária de nossas consciências, pode ser aprovada pelo testemunho das Escrituras comparada entre si. Isaías 59, Romanos 8, Efésios 1, Colossenses 3, e uma descrição muito breve e perfeita desta eleição encontramos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E nestas palavras, devemos dar graças a Deus por vos ter escolhido desde o princípio, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade, para a qual vos chamou de nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta graciosa eleição, Jacó foi eternamente amado no ventre de sua mãe, e Jeremias conhecido por Deus antes de ser formado no ventre de sua mãe. Jeremias 1. E para ser breve, todos os outros eleitos de Deus são assim escolhidos, santificados e amados desde o princípio, desde antes das fundações do mundo, de eternidade a eternidade. Pois não há mudança de tempo com Deus, visto que todas as coisas estão presentes à sua vista, pois para ele 1000 anos são apenas um dia. Mas o curso e a mudança dos tempos estão em nós, nossas ações, nosso conhecimento, na sabedoria mutável do homem. Esta eleição deve necessariamente derrubar o orgulho que temos de nossa própria força, nosso próprio poder, nossa própria natureza, nosso próprio livre-arbítrio, nossos próprios méritos, nossa própria justificação de nossas próprias obras e nos levar ao sentimento do grande poder de Deus que opera tudo em todas as coisas, para a restauração de todas as coisas em Cristo, tanto no céu quanto na terra, por quem fomos chamados a este estado, muito antes designado de acordo com seu prazer e propósito, por cujo poder todas as coisas são feitas, para que possamos dizer ousadamente com o apóstolo: quem ousa acusar os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que pode condenar? Pode a nudez, a angústia, o perigo? Pode a espada? Pois eu estou persuadido, diz ele, de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem poder, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis que este é o amor com que o Senhor ama seu Jacó, pela qual dizemos: ó Pai Celestial, Senhor do céu e da terra, agradou-te que pudeste mostrar a tua grande bondade mais liberal e livremente para conosco, antes que existíssemos, e portanto, antes que tivéssemos feito ou bem ou mal, sem qualquer mérito ou merecimento nosso, somente por tua livre misericórdia para nos eleger e escolher, ordenar e designar herdeiros da vida eterna,
e assim tornar todas as coisas penitentes à nossa salvação, tão firmes e seguras que não possa vacilar ou falhar. Onde, ao contrário, se elas dependessem de nossa dignidade, sempre duvidaríamos, porque todo homem mentiroso, e toda na retidão, e toda a nossa retidão é como um pano manchado, e nada além de hipocrisia falsa pesada na balança da justiça severa. Mas a graça desta tua livre eleição nos torna mais certos e seguros, visto que nenhuma criatura é capaz de tirar de tua mão, ó Deus. Por isso louvamos e magnificamos teu nome, o mundo sem fim. Que assim seja. Agora, depois dessa doutrina de eleição e do amor de Deus para com Jacó, o ódio e a reprovação de Esaú devem ser igualmente declarados, e embora os adversários dessa doutrina pareçam negar que haja tal reprovação dos ímpios, ainda assim as palavras são tão claras em Malaquias e Romanos 9 que nada pode ser mais evidente, pois o que pode ser mais claramente falado para este propósito do que Deus dizer antes que os filhos nascessem que ele odiava Esaú? O que era esse ódio senão a reprovação, a rejeição e a condenação pela própria boca de Deus deste perverso Esaú, como no último versículo do primeiro Salmo, onde é dito que o Senhor conhece os caminhos dos justos, isto é, ele os tem escrito em seu livro nos céus, ele os ama, como é dito de Jacó, ele tem tanto cuidado sobre eles, que eles não podem cair a não ser para a glória de Deus e sua própria calamidade, e pelo curso dos contrários comparados junto naquele salmo. Deve-se acrescentar, o Senhor não conhece os perversos, como Cristo disse que será respondido a eles, eu não vos conheço. A última parte do versículo aqui, o caminho dos perversos perecerá, de modo que parece ser tudo um, não ser eleito, aceito e conhecido por Deus, e ser como réprobo condenado. E Folênius de Kimli observa que aquela parte do último verso do Salmo 2, Deus estando irado, vocês perecerão no caminho. Expõe isso do primeiro Salmo, de modo que a eleição, o conhecimento, o amor e o favor de Deus e a salvação eterna não podem ser separados. Assim, como sua raiva e ódio, a reprovação e a condenação consequentemente seguem em Caim, Esaú, Faraó, Judas, os fariseus e outras pessoas obstinadas, manifestando-se assim como sendo daquele tipo que Deus sempre odiou, os filhos não de Abraão, mas como Cristo lhe responde de seu pai, o diabo, que foi um assassino desde o princípio, como seus filhos também têm sido desde o princípio do mundo, e, portanto, devem necessariamente ser odiados pelo Senhor mais misericordioso, que é compelido pela ordem de suas obras e a usar suas varas perversas e flagelo cruel para o castigo de seus filhos, fazendo muitas vezes aquela obra estranha à natureza, para que ele possa fazer sua obra de sua misericórdia. E então, quebrar completamente, rejeitar e lançar fora no fogo eterno, e destruir completamente esta vara, como um pai muito misericordioso favorecendo seus filhos e odiando a vara. Como ele diz por o seu profeta, ai de Azur, a vara da minha fúria e o cajado da minha indignação, e depois promete quebrar o cajado e a lançar fora a vara. Salmo 10. Sofrendo no meio do tempo, ainda assim estes instrumentos de sua ira preparados para a destruição, com grande paciência para este fim, que ele possa proferir as riquezas de sua glória para os vajos de glória, que ele preparou para a glória eternamente. Assim Faraó era o flagelo manifesto e a vara de Deus para corrigir, castigar e exercitar os israelitas e para espalhar o poder de Deus por todo o mundo. Portanto, Moisés foi enviado a ele com a vara da poderosa misericórdia de Deus para quebrar em pedaços a vara do castigo. E o Senhor disse a Moisés, eu te designei para ser o Deus de Faraó e Arão, teu irmão será teu profeta. Tu lhe falarás tudo o que eu te ordenar, e ele falará a Faraó para deixar ir os filhos de Israel para fora de sua terra. Mas eu endurecerei seu coração, diz o Senhor, e multiplicarei meus sinais e maravilhas no Egito, e ele não vos ouvirá. E eu tirarei meu exército e meu povo da terra do Egito, por meio de julgamentos muito grandes, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Êxodo 12. Novamente o Senhor diz, agora estenderei minha mão para ferir a ti e ao teu povo com a praga, e tu perecerás da terra, pois, por isso, te fiz ficar de pé, para que eu possa mostrar em ti a minha força, e para que meu nome seja renomado por toda a terra. Êxodo 9. Então o Senhor envia uma grande saraiva, de modo que, sentindo a mão de Deus pela 10ª vez, o faraó foi compelido a clamar, o Senhor é justo, e o meu povo somos pecadores, como segue no mesmo capítulo. De modo que, resistindo ao poder de Deus, ele perece neste mundo e no mundo vindouro. Ele é designado para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pelo justo julgamento do nosso Senhor poderoso, que, sendo recusado e tão abertamente resistido, justamente entrega
os ímpios às suas próprias mentes réprobas, com ganância para satisfazer seus desejos carnais e propósito obstinado para perseguir o que o diabo e o mundo desejam que eles façam, e o faz amontoar sobre sua própria cabeça a sua própria condenação, entesourando e armazenando por toda a vida obras merecedoras da ira de Deus para o dia de sua ira e vingança, como o apóstolo diz aos Romanos. Esta reprovação, então, é a declaração da severa justiça de Deus e julgamento justo contra a serpente e sua semente, a quem pela palavra e de sua eterna sabedoria ele amaldiçoou desde o princípio e designou para o tormento eterno, o qual, trabalho necessário para o prosseguimento da santa providência de Deus, regimento eterno e incansante, a governança, porque é o trabalho da vontade do Deus Todo-Poderoso, que é própria lei, equidade e justiça em si, devem ser conhecidos por todos nós, que toda carne pode tremer e considerar diante de quem está, mesmo diante daquele grande Senhor e Deus Todo-Poderoso, que tem poder tanto sobre o corpo quanto sobre a alma, para lançar no fogo do inferno. A quem nenhum homem pode dizer: o que fazes, sendo como o barro na mão do oleiro, o cajado ou o machado na mão do feridor? Quem não ofende nenhuma lei, porque sua vontade piedosa é sua própria lei, e conhecer seu prazer é conhecer a lei, seguir sua vontade é fazer a lei, de modo que, por necessidade, este grande Senhor esteja tão longe livre de todo pecado que nada é bom, exceto o que é feito por ele, nada pode ser mal que ele faça em suas criaturas. Não, a queda de Lúcifer, o pai dos réprobos, expressa sua majestade, mostra sua justiça, que o velho Satanás e pai diabo foi dignamente lançado no fundo do inferno e eternamente condenado à dor e ao tormento, porque ele o fez tão ambiciosa e orgulhosamente subir acima de seu lugar designado nos céus. E onde a malícia desta velha serpente fez com que Adão, o primeiro homem, se elevasse acima de sua condição, desejasse conhecer o bem e o mal como um Deus, a maravilhosa misericórdia de Deus, e o amor inestimável pela humanidade causaram e compeliram esta obra perversa da serpente para servir sua glória, e para se tornar nossa grande comodidade e lucro, em que ele levanta da semente do homem outro Adão, o mais inocente e santo, contra quem nenhum diabo nem qualquer poder infernal pode prevalecer, por quem não somos apenas reconciliados com Deus e obtemos perdão por esta ofensa, mas nascemos de novo, e como se fosse novamente criado em uma glória muito maior do que éramos no início, pois o primeiro homem tinha apenas a promessa de viver no jardim terrestre, enquanto no começo do fruto proibido temos a promessa do paraíso celestial e prazer eterno. Ele tinha carne e fruto terrestre. Para resumir, onde ele fugiu de Deus, escondeu-se e costurou folhas de figueira para cobrir sua vergonha, seguindo sua fantasia, nós contemplamos corajosamente o curso da obra de Deus em nossa nudez, pecado e miséria, e magnificamos, renomamos e louvamos nosso Senhor Deus, que mostra sua graça por nosso pecado, que expressa seu poder por nossa fraqueza, sua sabedoria por nossa tolice, que apresenta seus vasos eleitos e escolhidos pelos vasos da ira, em que Caim, o primeiro assassino, e portanto manifestamente da semente da serpente, aparece evidentemente o julgamento justo do Deus Todo-Poderoso, amaldiçoando e condenando em Satanás e Caim todos os pecados e maldades, para declarar que ele abomina o pecado e o odeia, sendo tão contrário à sua natureza que a própria justiça, contrário à sua vontade, em Faraó, o filho do mesmo pai réprobo e endurecido e amaldiçoado, a quem Deus despertou para a declaração de seu grande poder e braço poderoso, bem como nos múltiplos milagres realizados por seu povo, que nada precisaria, nem teria sido ocasionado, se não houvesse um tirano tão endurecido e tão obstinado para resistir a Deus e seus servos, como também pela subversão e afogamento dele e de seu povo no Mar Vermelho, um sinal e símbolo primeiro da destruição e condenação eterna, para a qual os ímpios são designados, então, da salvação designada e selada para os eleitos e escolhidos. Aprendemos aqui também o poder de Deus, que os próprios feiticeiros, os inimigos de Deus, foram compelidos a confessar diante de Faraó. Conforme Êxodo 8, aprendemos ainda mais a justiça de Deus, justiça que o próprio Faraó foi compelido contra si mesmo a denunciar e a afirmar. E, finalmente podemos ver expressa mais manifestamente a misericórdia paternal do Deus de Jacó, que deu ao rei e a todo o povo do Egito um preço por seu escolhido Jacó. Veja o amor para com Jacó e o ódio para com Esaú. O que falaremos de Judas e outros manifestamente réprobos, que são compelidos pelo testemunho de suas próprias consciências a se declararem perversos e, portanto,
a temer a severa justiça e o julgamento justo de Deus, e a fugir deles pelo terror de suas más consciências, que é mais doloroso do que 1000 testemunhas, os quais exemplos terríveis dos eleitos de Deus têm diante de seus olhos, têm grande motivo para louvar seu Pai Celestial, por meio de seu Filho Jesus Cristo, que lhes enviou seu Santo Espírito de conforto, que nunca permitirá que sejam tentados acima do que são capazes de sofrer. E Caim, em Satanás, todos os pecados e maldades, para declarar que ele abomina o pecado e odeia, sendo tão contrário à sua natureza, que é a própria justiça, contrário à sua vontade, que é a equidade, e à sua lei, que é o julgamento. Mas aqui temos dois tipos de homens que são adversários dessa doutrina da reprovação. Um tipo se pronunciando mais manifestamente reprovado, obstinado, intencionalmente perverso, clamando e blasfemando. Seguiremos nossas concupiscências, que necessidade temos de nos importar como convivemos ou o que fazemos? Se formos eleitos, com Jacó seremos salvos. Se formos rejeitados e amaldiçoados como Caim, seremos condenados. Esses filhos de Lúcifer, não se submetendo ao governo de Deus, descuidados com o que acontece com eles, devem ser derrotados com a consideração da majestade e do grande poder de Deus, que não permite que um pardal caia sobre a terra sem sua vontade e providência, nem um fio de cabelo da cabeça de seus eleitos escolhidos, por mais ferozmente que eles se enfureçam contra eles. Portanto, ó semente da serpente, por mais que vocês se ofendam com isso que eu vou falar, saibam disso, que assim como Deus Todo-Poderoso faz as areias espalhadas capazes o suficiente para deter as marés, assim suas ondas orgulhosas de seu estômago fervente e suas cabeças ocupadas serão quebradas e trazidas completamente, onde e quando for como o Senhor de toda a carne, por esses seus vasos fracos, e licença vocês devem pedir, como fez seu pai o diabo, executando sua tirania sobre o homem bom Ló e Jó, como lemos no primeiro capítulo daquela história, antes que vocês possam colocar as mãos no corpo ou nos bens de seus escolhidos. E nisso vocês serão limitados e nomeados, até onde vocês serão capazes de estender sua violência. Pois Deus segura seus corações em suas mãos, sejam vocês tiranos nunca tão grandes, e pode logo fazer vocês desmaiarem e falharem em sua fúria, virando seus corações ao redor com ele mais gosta. E porque vocês blasfemam contra Deus em palavras e ações, seguindo seu pai Lúcifer, abusando das criaturas de Deus e desprezando seus benefícios, sua tolerância e sua longa paciência, que podem levá-los ao arrependimento. Como o apóstolo Paulo adverte, vocês acumulam para si mesmo até mesmo ira e vingança para o dia da vingança. Não temo nada de ofendê-los com meus escritos, nem vocês passam nada do que está escrito ou falado. Embora vocês usem xingar, batem os pés e olhar fixamente com a visão furiosa, quando ouvem e sentem coisas contrárias ao seu veneno. Mas as escrituras de Deus, todos os bons escritos, toda a verdade, para tais cães e porcos são proferidas com esse propósito, para que sejam um testemunho de condenação da luz da verdade de Deus, rejeitada e desprezada. Portanto, para os eleitos de Deus, para que eles possam entender o curso da obra de Deus em todas as criaturas e reverenciar sua majestade, é renomar o seu santo nome, que é o está escrito. No entanto, sem dúvida, eu sei que entre os principais vasos e filhos escolhidos de Deus, há muitos que não atingiram este ponto de doutrina da eleição e da reprovação, a quem eu sou muito relutante em ofender, e, portanto, eu os desejo, pelo amor de Deus, para que eu sofra calmamente, sem uma tristeza para expressar a outros o conforto de minha consciência, que eu, por meio disto, sem dúvida, recebi, como eu muitas vezes ouvi em contrário. Primeiro, orando assim com nós dois juntos ao nosso Pai Celestial, ó Pai dos céus, tudo que somos, tudo que temos, tudo que sabemos é somente pela Tua livre graça, pois éramos por natureza filhos da ira, e não nascemos de novo da carne e sangue, nem da semente de homem, nem da vontade do homem, mas do reino celestial, que é a Tua vontade. Mas pela Tua bendita vontade somos o que somos. Portanto, ó Pai, entregamos em Tuas mãos somente a nossa salvação. Se vocês puderem se submeter assim, bons irmãos, à sabedoria de Deus, trabalhando em nós fracos o que Ele gosta, todos os troncos e tropeços que podem ofendê-los podem ser facilmente removidos. E há duas coisas especialmente que parecem se opor a esta doutrina da eleição e da reprovação. Ou de Deus, seu governo e providência, pois tudo um é um, em efeito, um toca a Deus, o outro o homem. O primeiro e principal é para que os ímpios não façam de Deus o autor do pecado, cuja dúvida podemos remover
de 4 maneiras. Primeiro, pela autoridade da Escritura. Segundo, pelo testemunho de suas próprias consciências, que são as réprobas. Terceiro, pela natureza do pecado. Quarto, pela majestade de Deus, que não está vinculada a nenhuma de suas criaturas, para fazer dele este ou aquele vaso. Para o primeiro, Tiago diz: que ninguém diga que é tentado por Deus, pois Deus a ninguém é tenta, assim também não tenta ninguém. Mas cada homem é tentado e atraído pela sua própria luxúria e cobiça. Então, a luxúria, tendo concedido, dá luz ao pecado. Tiago capítulo 1. E assim mesmo apareceu na primeira queda da humanidade. Primeiro, embora o Senhor nosso Deus tenha avisado e ordenado o contrário, nosso velho inimigo desperta a concupiscência e a luxúria da mulher com a bondade, a agradabilidade e a beleza da maçã. Então sua luxúria, concedendo isso, traz à tona o pecado, seduzindo também o seu marido, a quebra dos mandamentos de Deus. Mas ao contrário, diz Tiago no mesmo lugar em Tiago 1, para que vocês não errem e conceda qualquer opinião má de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai da luz, em quem não há variação nem mudança em trevas, para que ele dê, ora coisas boas, ou mais, ora luz, ou trevas. Não, diz o apóstolo Paulo, seja o Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. Deus pode ser injusto? Como ele julgará o mundo? Novamente Deus diz por seu profeta Ezequiel: não quero a morte de um pecador, mas sim que o pecador se converta e se arrependa e viva. E a ímpia Jerusalém, diz nosso Salvador: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a tua casa ficou deserta. Mateus capítulo 23. Eis que aqui se mostra a bondade do nosso Senhor vivo, chamando tão diligentemente os ímpios a si pela sua palavra, pelos seus profetas, pelos seus mensageiros, por fim, pelo seu próprio Filho, que ele não pode, em causa algum, ser considerado o autor do seu mal, nem a causa da sua queda. Mas, ao contrário, a sua própria obstinação e perversa é causa de seu mal e a única ocasião de sua queda. Como está escrito: a tua perdição e destruição é de ti mesmo, mas só de mim vem a tua salvação. E infinitas escrituras com o mesmo propósito penitente, para que possamos dizer com Daniel: a ti, Senhor, pertence a justiça e a nós a vergonha e a cobertura dos nossos rostos. Daniel 9. Em segundo lugar, o testemunho das consciências dos ímpios, que os acusará ou desculpará no grande dia, que é sempre da força e valor de 1000 testemunhas, que é o verme que nunca morrerá. Esta consciência, eu digo, deles condenará os ímpios, e o que Deus fará então? Ou em quem sua terrível majestade deve ser acusada? Caim, por sua própria consciência, compelido a confessar: maior é minha maldade do que posso ser perdoada. Tu me expulsaste da face da terra, diz ele, e devo me esconder de tua face. Eis o justo julgamento de Deus e a sua digna condenação abertamente confessada. Quem ousa então culpar a Deus? Caim não ousa de forma alguma fazê-lo. Nem ainda o orgulhoso faraó, que condenou em seu próprio coração, acusa a si mesmo e seu povo, e justifica a Deus, livrando todos os homens dessa blasfêmia perversa, dizendo abertamente: eu pequei agora. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos perversos. Êxodo 9. O que faz Judas, ele não clama da mesma forma: eu pequei, traindo este sangue inocente. E para proferir de fato aquilo que ele sentia dentro de seu peito, ele é compelido a tomar vingança e executar um julgamento mais terrível contra si mesmo, proferindo a todo mundo a si mesmo mais perverso. E que a justiça de Deus, punindo tais traidores e assassinos perversos, deveria ser mais dignamente temida, magnificada e reverenciada por todo mundo. Assim como todas as outras pessoas perversas e desesperadas, que por angústia de coração e terror da consciência se matam, evidentemente e continuamente testemunham até o fim do mundo que há um Senhor Jesus que é justo, o Deus do julgamento, a quem eles temem e diante de cuja face eles não ousam aparecer para acusá-lo de qualquer pecado, mas sim tomando o crime, a culpa e a vergonha e a punição para si mesmo, que dignamente por sua própria consciência o mereceram. Assim se atormentam e com as mãos violentas vigam o pecado que cometeram em suas próprias almas e corpos pecaminosos. Assim Deus deve ser sempre considerado justo e vencido quando ele é julgado pelo testemunho de nossa própria consciência. Portanto, que nenhum homem seja tão tolo a ponto de dizer que Deus é o autor do mal, a menos que ele seja considerado pior do que Caim, mais orgulhoso do que Faraó, mais perverso do que Judas, ou qualquer outro réprobo desde o princípio.
Terceiro, a natureza do pecado sendo definida pela autoridade das Escrituras como um pensamento, palavra ou ação contrário à vontade de Deus, pois tais coisas somente contaminam o homem, como Cristo nosso Mestre diz, em Mateus 15, e portanto devem ser consideradas apenas pecado. Nenhum pensamento desse tipo pode ser atribuído ou imputado a Deus, pois pode ser contra a sua vontade. Portanto, nenhum pecado pode ser contra a sua obra. Nem ele pode ser o autor do mal, que portanto é chamado Deus, porque ele é o autor e doador de todo bem, e tão longe do mal que ele transforma todo o nosso mal em algum bem. Nosso pecado em proferir sua graça, nossas mentiras em declarar sua verdade. Não, este é o perfeito mestre de obras que opera todas as coisas sem falha ou transgressão. Todos os outros falham, transgridem e pecam em todas suas obras, para que ele possa ser justificado em todos os seus feitos, e todas as criaturas se prostrem diante de sua face e presença, que embora ele opere tudo em todas as coisas, ainda assim o faz para tal fim e propósito piedoso, conhecido apenas por sua majestade, que embora sejamos compelidos a dizer, Deus é o autor do fato, ainda assim devemos responder, mas não do crime, porque ele é o mestre da casa e senhor da família e, portanto, pode fazer qualquer coisa sem a culpa de seus servos. Em quarto lugar, a majestade de Deus não pode estar sujeita a nenhum pecado, porque não pode estar sobre nenhuma lei. E somente é dignamente chamado pecado que é feito contra uma lei, portanto, nenhuma obra que Deus faz deve ser considerada má, nem que ele seja a ocasião de qualquer mal, que é somente a mente, sentido o espírito e poder da lei, sem a qual nenhuma lei pode ser por si só é boa. Pois toda boa lei é a mente, vontade e mandamento de Deus, e qualquer lei que não seja a mente, vontade e mandamento de Deus é a mesma perversa, como era a lei dos escribas e fariseus e dos malditos papistas agora, que por necessidade foram constituídos o corpo do anticristo para proferir sua injustiça, para que Cristo, filho da justiça, a cabeça de seu corpo, pudesse aparecer mais claramente e brilhar com mais glória. Novamente, para definir o pecado como a afeição, movimento ou operação de qualquer criatura razoável contra a lei de Deus, sua majestade deve necessariamente ser isolada e desculpada, que é o legislador, o criador. Nenhuma criatura não tendo nenhum movimento maligno, nem conduzida por qualquer afeição, que possa tornar sua obra má. Assim como a criatura é em grande parte censurável, porque mesmo quando faz o melhor de tudo, está sujeita a alguma afeição, seja amor próprio ou ódio de algum outro. Sim, o Senhor Deus pode usar qualquer uma de suas criaturas em qualquer obra, sem a culpa de qualquer mal. Assim como o ferreiro pode fazer suas brasas arderem, ou para apagá-las, seja o mesmo pedaço de ferro, às vezes seus martelos, às vezes sua bigorna. Portanto, embora muitos possam ser dito nesta parte, que assim como o oleiro pode fazer um pedaço de barro que ele gosta, o ferreiro pode fazer de seu ferro diversos instrumentos. Ainda assim, seguindo a sabedoria divina de Paulo, acho mais adequado derrotar as sutilezas do homem com a contemplação da majestade do poderoso Deus, pronunciando ousadamente que aqueles que dizem, se minhas mentiras e pecados expõem sua glória, por que então sou julgado como um pecador? Façamos o mal para que o bem venha. E assim suas palavras perversas ousam fazer de Deus o autor do mal, já tem sua digna condenação, já prescrita, como Paulo diz em Romanos 3, pois por necessidade que seus olhos não possam ver tal diversidade de pecado e graça, ou justiça e injustiça, da contrariedade e mudança das coisas, deve estar nessa maravilhosa criação do céu e da terra, pela alta majestade de Deus, designada e ordenada. Pois o que precisava a criatura divina de luz se não houvesse escuridão? Ou como esse benefício deveria ter sido sentido ou percebido, que matéria ou causa de proferir justiça poderia ter sido encontrada sem pecado e injustiça? Como a graça teria sido mostrada se nenhuma ira tivesse sido merecida? Não. O Deus poderoso profere sua majestade mais evidentemente, ao mostrar como os céus caem na escuridão sem ele, e terra em pó, os anjos sem demônios, os homens em pecado, finalmente, sem ele. Todas as coisas se tornam nada, para que ele possa ser magnificado, criando todas as coisas, seu Filho, nosso Salvador, que nos redimiu a todos, seu Espírito Santo, que é exaltado, que renovou todos nós, que somos seus eleitos e escolhidos. Agora, a que criatura a majestade de Deus está vinculada e considerada devota de seu Espírito? Se ele o retém de alguém, sua terrível majestade pode retê-lo corretamente, pois quem deu primeiro para pedir qualquer coisa novamente de dívida ou dever? Se sua majestade dá seu Espírito, é de sua livre misericórdia e graça. Se a terra cai em pó, se o homem cair em pecado, para que todas as coisas sejam conhecidas como nada sem Deus, que culpa Deus merece ou quem ousa acusá-lo? Não,
que toda a carne se prostre diante de sua majestade e confesse: todas as coisas só repousam sobre ti, ó Senhor. Tu criaste todas as coisas do nada, de modo que sem ti todas elas caem em seu original, para se mostrarem vãs, sem valor, fracas, miseráveis. Portanto, se temos alguma coisa boa, vem de tua misericórdia. Se temos alguma fraqueza, pecado ou enfermidade, vem de nossa própria concupiscência, luxúria e vaidade. Nossa perdição é de nós mesmos, nosso pecado é de nós mesmos. Somente de ti é a nossa salvação. Tu nos fizeste barro, postes o vaso para teu uso. A segunda causa que concerne ao homem é que Deus sempre exortou o homem em suas escrituras ao bem e proibiu o mal com muita ameaça terrível, coisa que parece não ser necessária, dizem eles, visto que os eleitos eram salvos e os réprobos condenados por decreto e sentença dados a ele antes de nascerem. A isto respondemos, que estas exortações e comunicações são muito necessárias para ambos os dois, porque Deus nos conduz sempre como criatura racional, não como troncos ou pedras insensíveis. E para os eleitos eles são mais necessária picada. Para todos os homens, bons alimentam e podem dar testemunho. Para os réprobos, eles são testemunhos da boa vontade do Deus Todo-Poderoso para eles, aberta e proferida, mas abertamente resistidos e recusados e rejeitados, de acordo com o dito de nosso Salvador Jesus Cristo. Se eu não tivesse vindo e falado a eles, eles não teriam pecado, mas agora eles não têm pretensão ou desculpa para seu pecado. Porventura você me responderá, eles não podem obedecer a isso. Qual é a causa disso, eu lhe peço? Porque eles não têm o Espírito de Cristo para guiá-los, você dirá. Eu ouso facilmente conceder a você, mas eles consideram isso? Eles se submeterão ao pobre Cristo e à loucura da cruz e não se gabarão de sua sabedoria, ou seu conhecimento e seu trato reto. Não são estes os homens que ousam se gabar assim. Sabemos tão bem quanto o pregador pode nos dizer, o Espírito de Deus se afastou de nós para falar com ele, como foi dito a Micaías em 1 Reis, capítulo 22. Ou como os fariseus responderam a Cristo: somos cegos? A quem nosso Salvador diz novamente: se você fosse cego não teria pecado, mas agora diz que vê, portanto, seu pecado permanece. Em João 9. Assim, sem dúvida eles estão tão longe de submissão e sujeição ao poder de Cristo, que ao contrário eles seguem de bom grado e naturalmente o seu pai, o diabo, que se elevou arrogantemente acima de Cristo, o Filho da Justiça, sempre luta contra Cristo, embora o grande poder e a alta sabedoria de Deus transformem sua má vontade e toda deles para sua glória e o seu bom propósito. Nenhum outro caminho além da escuridão corporal e natural, que pela maravilhosa sabedoria de Deus claramente estabelece o sol brilhante e ainda trabalha por curso contínuo para sobrear o sol e cobrir toda a terra. Portanto, o Senhor Deus, para afastar esta escuridão natural do homem, exortou a justiça e equidade, que é sua natureza, e a imagem que o homem deve falsificar. E sempre ordena coisas agradáveis a isso, e proíbe que ele não seja, isto é, iniquidade, e a proíbe, por meio de seus profetas e pregadores, publicando sua vontade e prazer, que é a luz e a lei mais perfeita para o homem, sua nobre criatura, a quem ele fez para sua honra e glória, e a quem ele designou para carregar sua imagem na terra de justiça, retidão e inocência. Mas porque esta imagem não poderia ser expressa perfeitamente por nenhuma criatura, a menos que a mesma fosse completamente preenchida com a mesma divindade, porque todas as coisas além destas tinham alguma imperfeição, denunciando sua escuridão original, como João a chama, o toto e a bolo como Moisés a chama, a vaidade vã e a deformidade selvagem, de onde foram alteradas pela criação, recuperadas e trazidas à luz e à vida, como aparecem em Adão, caindo na verdade para as mentiras, logo no começo. Agora, por necessidade, o Filho de Deus, que é o único bom por natureza, se torna homem e assume este ofício de carregar a imagem de Deus invisível. Colossenses 1. E ser a cabeça daquela perfeição espiritual que deveria ser operada na humanidade por seu propósito predestinado, e se torna o primogênito de todas as criaturas, pois por ele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas visíveis e invisíveis, majestade, senhorio, governo e poder, por quem e em quem todas as coisas são criadas, e ele antes de todas as criaturas, e nele todas as coisas têm seu ser. Assim servem então essas exortações, comunicações e publicações da lei e da vontade do nosso Senhor Deus, para que ele seja conhecido como Senhor e governador sobre todas as coisas que ele criou, e o único legislador entre suas criaturas, publicando a todos aquela perfeita equidade e justiça
em que em nenhum caso deve ser resistida. Aqui, se eles não podem atingir, eles devem confessar e reconhecer sua própria enfermidade e fraqueza, e se submeter sobre a poderosa mão de Deus, e assim fazendo, eles serão recebidos como filho do Pai, mais amoroso e mais misericordioso, em tais graus de perfeição que ele designou para o embelezamento do corpo de seu Filho, para que o Senhor Deus ensine a todos e ilumine todos os homens que vêm ao mundo, tanto os escolhidos quanto os réprobos, com tal conhecimento como o do bom príncipe, que a todos seus súditos proclama seus estatutos e publica suas leis, mas como Pai bom e eterno, ele guia seus filhos, regenerados e nascidos de novo, não de carne nem sangue, nem da vontade do homem, e os guia com seu espírito paternal, nos caminhos das mesmas leis, escrevendo em seus corações qual é a sua boa vontade e prazer. Tal é então a ordem da obra de Deus, que pela contrariedade dos escolhidos e réprobos, de Jacó e Esaú, de Faraó e Israel, e da sabedoria de Deus e da sabedoria do mundo, ele exporá sua majestade, seu poder, sua divindade, tanto quanto por ser conhecido pelo homem, isto é, em sua sabedoria, justiça, misericórdia e onipotência, pois comparado sua sabedoria a qualquer outra sabedoria, parece o contrário, que é muita tolice e até mesmo escuridão comparada à luz, morte e à vida, como Paulo diz, quando se consideravam sábios, tornaram-se loucos e mudaram a verdade com mentiras, a glória do Deus imortal para criaturas mortais e corruptíveis. Eles, seguindo sua própria justiça, não puderam chegar à justiça de Deus em Jesus Cristo. Por isso Deus necessariamente encerrou tudo sobre o pecado, para que sua misericórdia pudesse fluir sobre todos. Amém. E assim como este santo apóstolo Paulo se submete à grande profundidade de sabedoria de Deus, e seu maravilhoso regimento de providência, e derrubaria toda a carne pela consideração do mesmo, assim também todos os nossos pais, desde o princípio, estabeleceram este único fundamento de sua fé. Portanto, Moisés começa a estabelecer a fé do homem na história da criação, e assim por diante pela ordem do governo atual de Deus sobre as coisas feitas e criadas. E Davi, como confissão de sua fé, pronuncia desta providência no Salmo 95. Eu sei que tu és um grande Senhor e um Senhor acima de todos os deuses. Todas as coisas que o Senhor quis, Ele fez no céu, na terra, nos mares e nas águas sem fundo. Novamente, pela palavra de Deus, todas as coisas foram colocadas em seus lugares, pelo Espírito de sua boca, todo o poder que está nela. E Paulo, considerando mais profundamente e pronunciando mais claramente esta governança divina das criaturas e a providência piedosa do Criador, em todas as coisas para seus eleitos e escolhidos, diz assim, em Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o melhor daqueles que amam a Deus, dos quais também são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que antes conheceu, também os predestinou para que fosse conforme a imagem de seu Filho. De modo que isso não parece ser um novo aprendizado ou doutrina vã da providência e eleição de Deus, mas o único fundamento da fé e certeza da consciência. Em todos os conflitos contra o mundo, a carne e o diabo, contra o pecado, a morte e o inferno, como o apóstolo usa no final do mesmo capítulo, e todos os pais desde o princípio sentiram isso, pois como poderia Adão, por qualquer outra obra ou criatura, seja pelo conforto de qualquer outra doutrina, manter sua consciência? Mas nisso o Senhor Deus prometeu prover para ele e salvá-lo de seu inimigo pela semente abençoada, que não por méritos, mas por misericórdia e graça, e, portanto, de seu livre propósito antes designado, deveria ser enviada a ele para quebrar a cabeça da serpente. Porque Abraão deveria ter deixado seu país e a casa de seu próprio pai, se não tivesse sentido essa providência divina, cuidado paternal, livre escolha e a eleição dele e de sua semente, pela qual sentimos vivo da providência, cuidado e livre escolha, enviando-lhe semente quando ela estava além da esperança da semente, e pela firmeza da fé nas tentações sobre a mesma semente, para ser feita um sacrifício morto, outras tentações e adversidades dolorosas de tempos em tempos colocadas sobre ele. E Isaque, seu filho, aquela semente escolhida em quem todas as nações da terra foram prometidas para serem abençoadas, muito antes que a criança nascesse. Tem esta promessa de herança dada a ele por favor, para que a promessa pudesse ser certa para toda a semente, como Paulo diz em Romanos 14. E a quem sua semente fiel, esta promessa livre e a eleição e predestinação foi novamente revelada e aberta. E o sentido vivo e sentimento desta eleição e o cuidado paternal de Deus por ele, então brilharam especialmente em seu coração quando o Senhor lhe disse: não vá para o Egito, fica aqui e eu estarei contigo. Eu te abençoarei por meio de tua semente, todas as nações da terra serão abençoadas.
Gênesis 26. E depois daquela tentação dolorosa, sem dúvida, em que ele foi compelido por medo dos filisteus a negar sua esposa e chamá-la de irmã, e depois das múltiplas contendas com os filisteus, em que seu Deus o preservou, e no final, no maravilhoso milagre de seus filhos, cujo direito de primogenitura foi alterado pela providência inescrutável de Deus, as notas e sinais manifestos da livre eleição e escolha de Deus apareceram. E Jacó, escolhido e amado no ventre de sua mãe, sentiu esta livre obra do grande favor de Deus, que o havia escolhido antes de nascer, e aproveitando a necessidade de seu irmão, busca o direito de primogenitura, o que Deus lhe havia designado e prometido antes, renunciando todas as coisas. Jeremias também escolheu no ventre de sua mãe, como aparece no primeiro capítulo de sua profecia, onde é dito da boca de Deus: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci, e antes que você nascesse, eu te santifiquei, e te ordenei para ser um profeta para este povo. Então sentiu os sinais e símbolos mais vivos de sua eleição, quando sua carne lamentou, ressentiu e temeu tomar em mãos a execução desta grande e perigosa embaixada, e o poder do Espírito de Deus tocou seu coração, e abriu sua boca para plantar e arrancar todos os povos e reinos, para quebrar, destruir, devastar e erguer com a cidade cercada um muro de bronze e uma coluna de ferro contra os reis, sacerdotes e pessoas da terra. Agora, embora às vezes sua carne se ressentisse do fardo de seu ofício e da angústia de seu coração, como se ele fosse um objeto réprobo, sempre após o impacto das tentações e expressão de sua fraqueza, ele encontra a misericordiosa providência de seu Pai Celestial para cuidar dele continuamente, e não apenas confortá-lo e ajudá-lo, mas também, mais evidentemente, punir seus inimigos. E para ser breve, todos os eleitos de Deus são assim escolhidos e chamados, guiados e governados desde o ventre de sua mãe, de acordo com o dito do profeta príncipe Teclo: tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe, tu eras minha presença e minha esperança, ainda quando eu estava pendurado nos seios de minha mãe. Fui deixado a ti desde que nasci, tu és meu Deus, mesmo desde o ventre da tua mãe. E então eles sentem mais sensata e vividamente esta sua eleição, quando tentações e adversidades os atacam e assaltam, nos quais conflitos da carne e do espírito, do pecado, da graça, da luz e das trevas, eles são compelidos a clamar, a suspirar e soluçar diante do seu Pai Celestial pela libertação deste corpo mortal e pecado subjugado. E embora eles percebam mais evidentemente como são chamados das trevas para a luz, do amor à iniquidade, do ódio à mesma, da obediência às vezes dada a Satanás e as concupiscências da carne, a obediência do espírito que luta contra a carne, e embora eu digo que eles, percebendo isso, não sejam capazes de saciar essas concupiscências furiosas, ainda assim eles choram e lamentam diariamente, clamando pela graça de seu Pai Celestial, cujas lamentações, suspiros e tristeza de seus pecados são os sentimentos sensíveis e sinais e símbolos vivos da eleição infalível e segura de Deus. As boas obras que são assim de fato, isto é, que procedem do espírito de adoção, e o sentimento das misericórdias de Deus em eleger, chamar e justificar, antes de tudo tem este uso, que elas declaram o poder de Deus estar em nós, e o Espírito de Cristo, que nos conforma à sua imagem, e este é o fim para o qual somos eleitos e predestinados, para sermos conformados à imagem de seu Filho, Rom. 8º. Eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, F. 1. Criados para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, F. 2. Estas têm a recompensa, como Paulo diz, não somente desta vida, mas do mundo vindouro. Por isso diz nosso Salvador Cristo, Mateus 25, vinde benditos de meu Pai, possuí o reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, etc. Deste excelente elogio e recompensa das boas obras, aprendemos a dignidade das mesmas, não do mérito delas mesmas, que nunca são capazes de permanecer nos julgamentos de Deus, pois nossas próprias justiças são, como diz Isaías, como roupas imundamente poluídas, mas da dignidade da graça da promessa de Deus, que as opera em nós. Pois é Deus, diz Paulo, que opera em nós tanto a vontade quanto a obra, até mesmo de seu propósito, fio. 2. Portanto, tudo é pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie, F. 2. Pois se houvesse algum poder em nós mesmos,
ou dignidade nas obras, então teríamos algo para nos gloriar. Mas agora que tudo é confessado como sendo das misericórdias livres de Deus e nada de nós mesmos, concluímos que Deus coroa e recompensa suas próprias obras em nós, para que todo aquele que se gloriar se glorie no Senhor. 1 Coríntios. 1. E onde alguns alegam este lugar, mate. 25. Então, para elogiar obras que elas devem ser a causa da eleição e do favor de Deus, eles não consideram as primeiras palavras: vinde benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde o princípio do mundo, onde podemos notar que eles, sendo os abençoados e amados do Pai, são chamados à herança do reino celestial, não conquistados por obras, mas preparados pelo Pai celestial para seus filhos, antes que fizessem quaisquer obras. Assim como os ímpios têm seu lugar de tormento eterno, ali nomeado para eles, antes preparado e designado. E em ambas as duas as obras apenas declaram o que são as árvores de onde brotam, e testificam qual é a fonte de onde fluem. De acordo com nosso Salvador, Cristo diz: a árvore é conhecida pelo fruto, e um homem bom do bom tesouro de seu coração produz boas obras, e o homem mau, obras más. Isto nos ordena Tiago, para mostrar nossa fé em nossas obras, e diz que Abraão assim expressou sua fé por suas obras, e Raabe por suas obras, e foram justificados. Onde somos compelidos com todos os piedosos eruditos a expor a palavra justificado, declarado justo, ou então fazemos Tiago contrário a si mesmo, contrário a Moisés, cuja sentença ele alega no mesmo lugar, contrária a Paulo e a todo o curso das Escrituras. E assim todas as sentenças gerais de obras devem ser entendidas, que por essas obras nas quais Deus quer que andemos, somos conhecidos por ter seu Espírito, por sermos boas árvores, e assim julgados por nossos frutos, como é a boa macieira pelas maçãs, não que as maçãs o tornem bom, mas testificam que ele é bom, e que tem dentro de si um poder gentil de bom suco e nutrição. Então, sentindo o poder do Espírito trabalhando em nossos corações, movimentos piedosos, e assim produzindo bons frutos de fé e boas obras, confirmamos nossa eleição e vocação, como Pedro fala, para nós mesmos e para os outros. Portanto, quem quer que sinta esses suspiros e lamentos secretos, odiando assim o pecado e desejando ser liberto dele, considerando sua própria fraqueza e desejando sempre ser mais perfeito, que se regozije com toda a gratidão a Deus, sabendo que isso não procede da carne nem do sangue, mas do Espírito de nossa cabeça Jesus Cristo, que intercede por seus membros aflitos, que são seus santos, com gemidos indizíveis, a quem, embora por um tempo, ele permita ser afligido, tanto em espírito quanto em corpo, como às vezes fez com Jó, Jonas, Jeremias e outros. No entanto, no final, ele lhes dá a vitória mais triunfante, de acordo com o propósito eterno de sua providência divina, que deve ser temido, reverenciado, renomado e louvado para sempre. Até aqui respondemos geralmente àqueles que fariam de Deus o autor do mal, e àqueles que dizem que esta doutrina tira exortações e ameaças e a pregação da palavra. Agora, pela graça de Deus, responderemos mais brevemente a alguns argumentos que eles trazem das Escrituras, colocando de lado todas as cavilações que a razão do homem, que nos mistérios de Deus nunca pode ser satisfeita, pela astúcia do diabo escogita e inventa. Mas primeiro falaremos algo sobre boas obras e o verdadeiro entendimento daquelas Escrituras que as recomendam a nós, para que não pareçamos dissuadir os homens das mesmas ou atenuar o significado do Espírito Santo em tais sentenças que nossos adversários pervertidamente pervertem para a manutenção do poder do homem contra esta doutrina da graça e da livre eleição, que ousam afirmar que pelas obras eles compram parte de sua salvação, a qual, como dissemos, é livremente dada por esta eleição em Cristo Jesus antes que a fundação do mundo fosse lançada. O segundo uso das obras é que Deus em nós, por elas, seja glorificado, sobre o qual nosso Salvador Cristo diz, Mateus capítulo 5, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E este é o principal uso das boas obras, o louvor e a glória de Deus,
para o qual fomos criados primeiro no Adão terrestre, e agora somos restaurados pelo Adão celestial, Cristo Jesus, para andar em boas obras e ser santos, irrepreensíveis e sem culpa. E para este fim, para que Deus nela seja glorificado, a Escritura nos recomenda as boas obras e apresenta a coroa da glória aos que nelas são exercitados. Correi de tal maneira que possais obter, diz o apóstolo, o trabalho pela coroa incorruptível. 1 Coríntios 9. Agora, porque estes últimos dias são os tempos em que nosso Salvador Cristo disse que a fé falharia e a caridade esfriaria, nós que temos uma revelação tão clara das grandes misericórdias de Deus em Jesus Cristo, não podemos dar ocasião à carne preguiçosa, nem em nós mesmos nem nos outros. Mas, seguindo o exemplo das Escrituras, devemos sempre exortar as boas obras e a domar nossos corpos e trazê-los à sujeição, como Paulo diz, para que, ao pregarmos aos outros, não sejamos nós mesmos achados réprobos. 1 Coríntios 9. Essa sentença é maldosamente alegada aos adversários da eleição, como se Paulo pudesse ter se tornado um réprobo, ou como se ele não tivesse certeza de sua salvação, mas que ela dependesse de suas boas ações. Pois ele diz primeiro na mesma frase, eu corro, não como algo incerto, e assim luto, não como alguém que bate no ar, mas como ele diz aos Romanos, capítulo 8, estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem o governo, nem o poder, nem as coisas presentes, nem as coisas por vir, nem o alto, nem o baixo, nem qualquer outra criatura, será capaz de nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma, eles alegam do 2º capítulo aos Filipenses que Paulo deseja que trabalhemos nossa própria salvação. Mas eles não consideram que ele imediatamente acrescenta que é Deus quem opera tanto a vontade quanto a obra, e no capítulo anterior ele diz que é Deus quem começou a boa obra e a terminará. De modo que tais escrituras nunca podem ser alegadas por obras contra a graça, para estabelecer nossa salvação de nós mesmos, que só vem da misericórdia na livre eleição, pela qual fomos escolhidos em Cristo Jesus e criados de novo nele, por seu único Espírito para produzir boas obras. Portanto, concluímos com Paulo, Romanos 11, que somos salvos e justificados gratuitamente pela graça, não pelas obras, pois assim a graça não seria graça, e que todos estão encerrados sob o pecado, para que a misericórdia esteja sobre todos, sobre quem lhe agrada mostrar misericórdia. E para a consideração desses grandes mistérios da eleição e reprovação, clamamos com Paulo, ó profundidade das riquezas da sabedoria de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão incompreensíveis os seus caminhos! Pois quem o deu primeiro, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória para todo o sempre. Assim seja. Romanos 9. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão.